Oi pessoal, estamos aqui para mais um vídeo do nosso canal. Se inscrevam, curtam, as redes sociais estão aqui embaixo. Hoje nós vamos falar sobre organização do tempo. Você sabe se organizar bem? Como é que é o seu tempo, sua rotina? Falando em organização do tempo, a gente fala em planejamento, né? A gente não consegue nos organizar na nossa rotina se a gente não planejar aquilo que a gente precisa ou quer fazer. E no caso dos jovens, existe a demanda pelas provas, né, pelas atividades extracurriculares, pelas atividades escolares, trabalhos, vida social, sair com os amigos, com namorados, namoradas, né? Com crush. Então a gente precisa conseguir encaixar tudo isso no tempo, né? Estar com a família, compartilhar com os eventos familiares, né? Tanto a nossa família dentro de casa, como nossa família também, nossa família grande, que eu costumo dizer, avós, tios, parentes, primos, né? São muitas atividades para a gente encaixar no nosso dia a dia, né? E é um treino para quando a gente entra na vida adulta e a gente vai ter várias outras atividades, além dessas sociais, as de trabalho e as outras todas que iremos fazer. Então, essa fase da adolescência é uma fase também de treinar a organização do tempo. E como a gente faz isso? Bom, primeiro, nos planejando, isso todo mundo já sabe, né? Como é que a gente faz esse planejamento para ele dar certo? Bom, eu costumo orientar os meus coaches a terem uma rotina, né, para se planejarem e seguirem, né? Então, como é que a gente vai fazer para que essa rotina aconteça e o planejamento ocorra de fato, né? Porque uma coisa é planejar também, outra coisa é fazer o que a gente planejou. Então, primeira coisa, todo início de semana, observar o que tem para fazer na semana inteira, né? Todo início de mês, observar o que tem para fazer no mês inteiro, e a gente vai saindo do macro para o micro, né? Então, para quem, por exemplo, é atleta, compete, tem os seus eventos anuais, a gente tem que olhar para o ano, né? Para aqueles que não têm tantas demandas de compromissos anuais, a gente precisa no mínimo olhar para o mês, né? Então olhar o que vai acontecer no mês e aí sim ir repartindo em pequenos pedacinhos, semana a semana, dia após dia, né? Para que a gente consiga ter um planejamento específico e eficaz, né? Eficiente e eficaz. Mas como que a gente faz isso? Porque às vezes tem um trabalho para fazer que é imenso, né? Matéria de prova que tem que estudar, você não vai deixar para estudar em cima da hora, né? Então como é que a gente faz para nos planejarmos? O ideal é conseguir estudar diariamente aquilo que a gente aprende durante o período escolar, durante o tempo que a gente está na escola. Por quê? Porque ao rever esse conteúdo, você vai gravar, né? E o importante é você rever o conteúdo antes de dormir. Que uma vez que a gente dormiu, lembrem do filme Divertidamente, quem não assistiu, assista, né? Na hora que a gente dorme é que o cérebro faz a organização interna dele e distribui as caixinhas todas, né? Então, quanto mais a gente consegue absorver o conteúdo antes de dormir, melhor a gente apreende aquilo que a gente aprendeu, né? Apreender o que aprendeu, né? Ou seja, segurar o que aprendemos. Quando o conteúdo é muito grande ou quando existe, por exemplo, essa necessidade de um trabalho muito grande, o que a gente faz? A gente pensa em projeto. Como é que a gente faz projeto? A gente divide em vários pedacinhos menores, né? Então, eu vou me planejar para fazer neste período que eu tenho, por exemplo, na segunda-feira eu vou ter, entre as minhas atividades escolares, minhas atividades extracurriculares, eu tenho 2 horas para estudar. Então, eu vou reservar
uma hora para rever o conteúdo e mais uma hora onde eu vou estudar alguma coisa específica. Nesse ponto, a gente vai encaixar aquele conteúdo enorme nessa uma hora. Ou seja, vou fazer um pedacinho do meu trabalho que tenha começo, meio e fim. Por quê? Porque o fato de você terminar algo que você se propôs a fazer dá uma enorme satisfação e faz com que você queira de novo concluir, você se sente avançando. Se a gente começa a fazer alguma coisa que a gente não termina porque ficou cansado, porque passou do tempo, a gente se sente incompetente. Então o segredo é planejar de forma que você consiga fazer, nem que seja um pedacinho. Eu vou ler um capítulo do livro que eu preciso ler, mas eu vou começar e vou terminar e vou fazer bem feito. Falou? Então, esse tema tem várias outras abordagens que a gente pode tratar aqui, mas por hoje eu queria dar essa dica para vocês. Um abraço, comentem o que vocês acharam, lembrem-se de curtir, tá bom? E até a próxima!